Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Allah esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus seguidores e companheiros até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo falando sobre a jurisprudência islâmica facilitada sobre a clareza do Alcorão Sagrado e da Sunna do amado profeta. Estamos no 5º livro, o livro do Hajj, e também no 1º capítulo. O Hajj, em termos linguísticos, significa propósito. No contexto religioso e de acordo com a Sharia, o Hajj é a devoção a Allah, cumprindo os rituais específicos no lugar e no tempo específico, de acordo com a Sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O Hajj é um dos pilares do Islã e é uma das grandes obrigações. Allah diz no Alcorão: e é um dever para com Allah, para com as pessoas, a peregrinação à casa sagrada por parte daqueles que têm condições para realizar essa viagem. O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, também mencionou que o Islã é baseado em 5 pilares, um dos quais é o Hajj. Há muitos hadiths que mencionam os méritos do Hajj. Por exemplo, o profeta Muhammad disse: uma umra seguindo de outra umra expia os pecados cometidos entre eles, e um Hajj aceito não tem recompensa senão o paraíso. Ele também disse: aquele que realiza o Hajj sem cometer atos de obscenos ou cometer pecados voltará como no dia em que nasceu. O Hajj não é obrigatório mais de uma vez na vida, exceto uma vez. Se alguém realizar o Hajj mais de uma vez, será considerado voluntário. Isso é baseado em um hadith narrado por Abu Huraira, no qual o profeta Muhammad disse: ó pessoas, Allah prescreveu o Hajj para vocês, então cumpram. Um homem perguntou: todos os anos, ó mensageiro de Allah? O profeta respondeu: se eu dissesse sim, isso se tornaria uma obrigação anual para vocês e muitos não seriam capazes de cumpri-la. Além disso, o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, realizou o Hajj apenas uma vez após emigrar para Medina. Os estudiosos estão unânimes de que o Hajj não é obrigatório mais de uma vez na vida para aqueles que têm condições para realizá-lo. É necessário realizar o Hajj assim que se reúnam as condições para isso. É considerado pecado adiar a realização do Hajj sem motivo válido. O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, disse: apressem-se em cumprir o Hajj, pois vocês não sabem o que pode acontecer. Além disso, foi narrado através do profeta Muhammad, com diferentes níveis de autenticidade, que aqueles que têm condição para realizar o Hajj e não o faz, pode morrer com um judeu ou cristão. Condições do Hajj. Primeiro, Islã. O Hajj não é obrigatório para os incrédulos e não é válido para eles. O Islã é uma condição para a validade de qualquer adoração. Segundo, o juízo. O Hajj não é obrigatório para os malucos, os insanos, e não é válido para eles, pois eles não possuem discernimento. Os malucos não estão sujeitos a responsabilidades das obrigações religiosas. O profeta Muhammad disse: a pena foi levantada para 3 tipos de pessoas: aqueles que estão dormindo até acordar, crianças até atingirem a maturidade e malucos até recuperarem o discernimento. Terceiro, crianças. O Hajj não é obrigatório para as crianças, pois elas não são obrigadas a cumprir as obrigações religiosas. A pena também foi levantada para elas até atingirem a maturidade. No entanto, se uma criança realizar o Hajj, será válido e seu tutor poderá realizar o Hajj em seu nome, desde que a criança não tenha discernimento. No entanto, isso não dispensa a criança de cumprir o Hajj no Islã quando atingir a maturidade. Isso foi confirmado pelo hadith narrado por Ibn Abbas, no qual uma mulher levantou uma criança para o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, e perguntou se a criança poderia realizar o Hajj. O profeta respondeu afirmativamente, dizendo que ela seria recompensada. 4. Escravidão. O Hajj não é válido para os escravos,
pois eles não têm condições para realizá-lo. No entanto, se um escravo realizar o Hajj com permissão de seu senhor, será válido. Os estudiosos concordam que após a libertação, o escravo deve realizar o Hajj novamente, se tiver condições para fazê-lo, pois o Hajj realizado durante a escravidão não é suficiente. O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, disse: qualquer escravo que realiza o Hajj depois de ser libertado deve realizar o Hajj novamente. 5. Condições físicas e financeiras. Allah diz no Alcorão: o Hajj é uma obrigação para com Allah para todos os que têm meios de realizá-lo. Portanto, aqueles que não têm condições financeiras, ou seja, não têm sustento adequado para si e seus dependentes, ou não têm os meios para chegar a Meca e voltar, ou têm restrições físicas como idosos ou doentes que não podem suportar as dificuldades da viagem, ou se o caminho para o Hajj não for seguro, como a presença de ladrões ou uma epidemia, não são obrigados a realizar o Hajj até que tenham condições para fazê-lo. É necessário ter a capacidade física e financeira para realizar o Hajj. Além disso, para as mulheres, é uma condição ter um mahram, parente masculino, para acompanhá-las durante a viagem do Hajj, pois não é permitido para uma mulher viajar sozinha sem um mahram. Se alguém realizar o Hajj sem um mahram, será válido, mas será considerado um pecado. No próximo vídeo, vamos falar sobre a classificação da Umrah. Até lá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.